Eu fui criado dentro de um cartório. Eu comecei lavando os banheiros do cartório, literalmente, varrendo, servindo café para as pessoas. Olá, este é o perfil do vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Eu quero agradecer, vereador, o senhor ter aceitado mais uma vez o nosso convite aqui para contar um pouco da sua história no perfil. Olha, você não tem que agradecer absolutamente nada. Eu tenho certeza que é uma obrigação nossa estarmos aqui, assim que solicitados, porque é uma maneira, é uma forma daquele que nos assiste também nos conhecer. Conhecer um pouquinho do ser humano, da nossa história, conhecer de onde viemos, o que já fizemos. Então, afora as questões do dia a dia, da tribuna, do plenário, é muito importante. Então, porque, afinal de contas, todos nós já fomos bebê, né, vereador? Não é? A gente conhece a pessoa grande ali. uns mais peraltas, outros é? menos peralta, mas era uma época um pouco, o que eu posso dizer, bem diferente do que é hoje, né? Mas é gratificante estar aqui e estou à sua disposição. Vereador, eu é que agradeço. Vereador, o senhor nasceu em Vargem Grande do Sul, uma cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Vargem Grande fica, eu costumo brincar que hoje ela faz parte, ou é a capital da região metropolitana de São João da Boa Vista, Casa Branca, São José do Rio Pardo. Não, Vargem Grande é uma cidade, hoje, com aproximadamente 40 mil habitantes. Ela fica ali exatamente entre São João da Boa Vista e Casa Branca. Para quem vai para Poços de Caldas, no sul de Minas, fica a 124 quilômetros, 125 quilômetros daqui de Campinas. O senhor é de família grande? Quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos. 3 irmãos. Eu sou o mais velho, tem a Cássia, que hoje advoga e reside em Curitiba, e a Cacília, que é professora e reside em Casa Branca. Com quantos anos o senhor veio para Campinas? O senhor tinha quantos anos? Com 17 anos. 17? Então viveu bem lá em Vargem Grande do Sul, viveu a infância. Como foi a infância? Tinha brincadeiras? Como eram as brincadeiras? Olha, quando você pediu que eu rememorasse para que nós viéssemos aqui e contasse um pouco dessa história, eram aquelas brincadeiras normais daquele tempo. Andava-se muito de bicicleta, tinha você ir buscar frutas, mangas nos sítios de amigos, você tinha a questão esportiva, que tinha o clube, tem o clube na cidade até hoje, que tinha a natação, tinha também o futebol de salão e o futebol de final de semana, ou seja, você tinha uma limitação, mas era tudo muito sadio, você podia ficar até as altas horas, 11h30, meia-noite, no período noturno, que não tinha problema nenhum. Sem perigo, né? Problema o senhor praticava todos esses esportes? Olha, eu andava de bicicleta e ninguém acredita, mas eu joguei bola. Eu estive, antes de vir para Campinas, nós éramos em 4 amigos, nós estivemos, o Palmeirinhas do São João da Boa Vista, naquela época participava da 2ª divisão do futebol e nós jogávamos no juvenil. E depois, como eu optei em mudar para Campinas para poder estudar, aí eu nunca mais pratiquei de forma assim, o esporte tem que ser praticado de forma mais correta, mais séria, com mais determinação. Aí só foi de final de semana. Mas o senhor continua ligado no esporte, né? Olha, só dou palpite clubes. hoje. Não, nessa questão, com certeza. Eu estou vinculado ao Regatas, propriamente dito aqui de Campinas, ao Circo Militar, mas hoje auxiliando naquilo que eu gosto de fazer, no conselho e até mesmo na administração dos clubes. Mas quando o senhor jogava futebol, qual era a posição que você jogava? Eu jogava de... Você não vai acreditar, mas eu era médio volante, o número 5 do time. E diziam que eu era muito agressivo, então... Levaria muitas faltas hoje em dia, né? Hoje eu estava expulso, acho que todo momento. Vereador, o senhor veio com 17 anos para cá, mas naquela época a gente começava a trabalhar cedo, né? O senhor também começou cedo a trabalhar? Comecei. Meus pais, a minha mãe é costureira até hoje, está com 76 anos de idade, ela reside lá em Vargem. O meu pai faleceu há 1 ano e meio, era torneiro mecânico, trabalhou
até antes de adoecer. E 3 filhos. Com 10 anos, quando eu fui para o primeiro colegial, primeiro ginasial, com 10 anos, eu comecei a trabalhar durante o período do dia e à noite, foi a primeira turma do ginásio Alexandre Fleming lá em Vargem Grande, eu fui estudar à noite. Então eu trabalhava no cartório das 9 às 17 e às 19 horas até às 21 horas eu estudava à noite. Então com 10 anos, exatamente, com 10 anos eu estava te ponderando, eu tenho uma justificação judicial, porque eu estou tentando a minha aposentadoria, eu trabalho há 45 anos, e esses 7 anos e meio que eu fiquei no cartório lá em Vargem Grande, tem anotações da época que se fazia a carga em cartas para encaminhar ao correio, cargas de processo para advogados retirar o processo do balcão do cartório. E eu quero crer que agora eu vou conseguir finalizar essa discussão, mas já que perdura há 6 anos, com uma certidão do Tribunal de Justiça. Mas eu comecei no cartório lá em Vargem Grande e eu tinha a obrigação de manter limpo o cartório, ou seja, a faxina do cartório éramos eu e mais um colega que fazíamos, e também a faxina nos banheiros. E eu aprendi muito nesse período, e aprendi a datilografia no próprio cartório. Eu era um exímio datilógrafo. Tanto assim, foi que quando eu saí de Vargem Grande para vir para Campinas, eu fui contratado aqui no 4º cartório de notas, à época, no finalzinho de 1977. Eu volto em janeiro de 78 e já vou iniciar o estágio para ser escrevente de sala. O escrevente de sala é aquele datilógrafo que ficava escutando os depoimentos e o juiz ditava e você transportava através da máquina de escrever no papel e depois anexava aos autos. E esse período de 7 anos, que foi uma juventude ou uma adolescência pré-juventude, eu comecei a trabalhar aos 10 anos e nunca mais parei. E fiquei nesse métier do direito do cartório, vim para cá, me formei em 83 e fui advogar e advogo até hoje. Influenciou a família inteira, né? A esposa, os filhos. Olha, eu costumo dizer que lá em casa a esposa é advogada, as minhas 2 cunhadas também são advogadas, por influências minha e da minha esposa. Eu tenho 4 filhos, os 3 mais velhos, o Pedro Henrique, a Mariana e a Helena, já são advogados. E o João Pedro presta vestibular esse ano. Também? Com toda certeza vai ser, pelo menos vai se formar no bacharelado e depois vai fazer opção se vai advogar ou vai prestar um concurso público. Os outros 3 optaram por advogar. Uhum. E a gente se sente realizado, porque abraçou a profissão do pai e da mãe e estão tendo sucesso. A advocacia hoje, ela é uma cena heróica, um trabalho heróico, porque está muito difícil, mas para quem ama a profissão ainda vale a pena trilhar esse caminho. Sempre, né? Sempre bom fazer o que se gosta, né, vereador? Não tenha dúvida. O senhor veio para cá com 17 anos, o senhor consegue se lembrar da sua chegada a Campinas? Consigo, alguma coisa marcou? Tenho tudo isso na memória. Eu vim para cá, fui residir inicialmente na casa dos meus padrinhos, porque eu tinha os padrinhos que eram primos da minha mãe, lá na Praça dos Viajantes, na Vila Teixeira. Fiquei ali uma semana, depois mudei para o Jardim Planalto, na casa de uma das irmãs dessa minha madrinha. Fiquei ali por, acho que mais 10 ou 15 dias. Depois eu vim para Doutor Quirino, 1240, que era uma pensão. Dona Terezinha, ela era de Guaxupé. Aí eu morei uma época na Barbosa de Barros, onde é que tem a feira até hoje, aí seguindo a rodoviária. Depois eu morei no Joga-Chave. Quem que morou em Campinas que não morou no Joga-Chave? Conceição 40. Uhum. Depois morei na Cônigo Cipião, morei na Ferreira Penteado. Eu estive sempre nesse quadrilátero do centro da cidade. O senhor veio sozinho, não veio com a família? Sozinho, sozinho. Uhum. Viemos em 4 amigos. Em 4 amigos, um deles ainda ficou um tempo a mais em Campinas, porque ele foi fazer direito em Bragança Paulista. Os outros 2, um foi para Itajubá fazer engenharia, o outro foi para Taubaté fazer medicina.
E eu acabei, depois de formado, ficando aqui. Esse amigo do direito, que se formou em direito, voltou e é advogado lá em Vargem Grande, o Zé Pedro Cavaleiro. Então, amigos de infância que viemos para estudar e eu aqui fiquei. Eu devo muito a essa cidade, eu devo a minha família, meus filhos, minha profissão. Foi tudo aqui, tudo que eu tenho, eu devo a Campinas. Mas lá com 17 anos, para que você tenha uma ideia, ganhava-se pouco. Eu não tinha condições de suportar viajar todo final de semana para Vargem Grande. Então nós íamos lá para o trevo de Mugimirim, íamos de carona até Vargem Grande. E para voltar o meu pai é que pagava a passagem do ônibus, que era o José o Rico, que vinha de Caconde, de Vinolândia, São Sebastião da Grama, Vargem Grande, Aguaí e Campinas. Vereador, eu queria perguntar uma coisa. Qual a memória, a lembrança mais remota que o senhor tem da sua infância? É do cartório. É do cartório? Eu fui criado. Eu fui criado dentro de um cartório. Eu comecei lavando os banheiros do cartório, literalmente, varrendo, servindo café para as pessoas. A memória é dessa. Depois eu fui crescendo dentro do cartório. De estafetinha ali, de office boy, eu fui guindado auxiliar. E quando eu saio de lá, eu já era... eu só não era escrevente habilitado porque eu não tinha ainda a idade suficiente, que eu completaria 18 anos em 78. Como eu saí em 77, eu tinha 17 anos. Mas era um exímio datilógrafo, eu era responsável para a área civil do cartório, ou seja, onde tramitavam as separações, os inventários, as reparações, usucapiões, todas as ações cíveis. Então eu saí preparado já para vir para Campinas, prestar o vestibular e, evidentemente, e como aconteceu, na sequência, advogar, passar no exame da OAB e advogar. Então o que eu me lembro, lógico, muitas, mas eu tenho amigos até hoje lá em Vargem Grande, mas a minha memória, ela é assim, retratada nesse ambiente de trabalho, porque os amigos faziam parte também do ambiente de trabalho, do trabalho da escola, e foi muito gratificante. Eu fui forjado neste meio, forjado, e você tinha muitos exemplos, porque a delegacia era ao lado do fórum. Quando acontecia alguma coisa mais, assim, não tão usual no município, você sabia, você tinha acesso às informações a respeito de situações que eram anormais. Olha, e eu cresci, eu vivi muito, intensamente tudo isso. Eu acho que isso me deu um alicerce para ser o que eu sou. Foi de dentro do cartório. Tínhamos pessoas lá, eu me lembro, se eu tenho ainda algum tempo, o dono do cartório chamava-se o seu Ivo Rodrigues. Ele era amicíssimo do Valdir Trocoso Pérez, aquele grande jurista, grande tribuna criminalista, faleceu há tempos. E eles contavam história, eles nos instruíam o que era a vida fora de Vargem Grande, porque em 1970 tinha o quê? 12 mil habitantes, 13 mil habitantes, quando lá cheguei no cartório. Então essa minha infância eu retrato nesse período de 7 anos. Lógico que eu tive uma boa educação, mãe italiana, você imagina se assim não fosse. Pai italiano, então, tomei muitas palmadas da minha mãe, algumas cintadas, evidentemente, do meu pai nunca, mas forjou esse ser humano que eu sou hoje. Vereador, eu quero agradecer muito o senhor ter vindo aqui contar mais dessa parte da sua história. E o senhor já disse que fica à disposição para outros convites, com certeza nós vamos chamar para o senhor continuar contando sua história. Eu que fico agradecido. Muito obrigada. Obrigado a você. Nós encerramos por aqui o perfil do vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Obrigada e até o próximo programa.